Pessoal, na nossa segunda aula, nós vamos criar um banco de dados físico, utilizando o gerenciador de banco de dados MySQL. Então, nesta segunda aula aqui, vocês têm a apostila, nós utilizamos o aplicativo DB Designer 4. Nesta aula, nós criamos várias tabelas. Eu vou demonstrar aqui, no aplicativo, como criar uma tabela apenas. Com o DB Designer aberto, você vai em File New, você tem um novo banco de dados. Eu vou clicar aqui em New Table e dar um clique na tela. 2 cliques sobre essa tabela, nós vamos criar a tabela Clientes. Minúsculo mesmo. O nome da tabela a gente coloca em minúsculo. E os campos sempre em maiúsculo. Eu vou criar aqui o código, dou Enter, ele vem o tipo de dados inteiro. Note que no canto já tem a chave dizendo que este campo vai ser a chave primária. Aqui na frente eu tenho o campo Not Null, que indica que este campo não terá valores vazios. E esse outro aí de auto-incremente, para ser auto-incrementável este campo. Eu dou Enter, no campo de baixo eu vou criar um nome. O nome vamos por varchar 45. Dou Enter, embaixo o CPF. Como o CPF eu não vou fazer cálculos com ele pode ser tanto inteiro, né? Ou se eu quiser guardar ele como alfanumérico, eu coloco aqui um varchar de 15 também, pode ser. Dando OK, esse botão de baixo, a tabela está criada. Com a tabela criada, pessoal, eu preciso do código SQL gerado por essa tabela para eu executar lá no servidor MySQL e gerar o banco de dados físico. No DB Designer, eu crio o banco de dados lógico. Então, como que eu vou exportar esse código SQL? Aqui é apenas uma tabela apenas, mas eu posso criar uma modelagem com 15, 30 tabelas. A modelagem estando pronta, com todos os relacionamentos já concluídos, o que eu vou fazer? Exportar o código SQL. Então, eu vou em File, Export, SQL, Create Script. Venho aqui em Save Script to File. Eu vou selecionar onde eu vou colocar esse código. Selecionei aqui o desktop, então eu vou escrever aqui clientes. Vou salvar. Pronto. Então, se eu sair do aplicativo, aqui no desktop, eu tenho o meu arquivo clientes, que é um arquivo de texto que consta o código da criação da tabela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou gerar o banco de dados físico. Então, nós temos que copiar esse código. Você seleciona ele, dá o Ctrl C para copiar. Agora, eu vou entrar no MySQL. Para entrar, a gente vem aqui com o servidor Apache ativo, né? MySQL, console MySQL, você dá um Enter, ele vai entrar no MySQL. Porém, eu quero utilizar, eu já tenho ele ativo aqui, deixa apenas um ativo. Ele está ativo aqui, meu MySQL. Porém, existe a interface gráfica do MySQL Query Browser, que facilita a utilização do MySQL. Então, eu vou abrir o MySQL Query Browser. Em Server Host, nós digitamos localhost, porque ele é um servidor local, nós estamos trabalhando apenas nessa máquina. Username root está sem senha, e aqui no banco de dados default eu posso colocar MySQL mesmo.
Então, nós entramos no banco de dados. Eu vou criar aqui o banco de dados clientes. Deixa eu só deletar aqui porque eu já tenho ele criado. Muito bem. Eu não tenho o banco de dados clientes aqui. Nesse campo onde estão os meus bancos já criados. Para eu criar o banco de dados, eu vou em Arquivo, New Script Table. Vai abrir essa tela de script. Comando de criação do banco de dados, na linguagem SQL, nós vamos sempre digitar em letra maiúscula. Create Database Clientes e ponto e vírgula. Agora, ele já criado, eu vou colocá-lo em uso com o comando use clientes, ponto e vírgula, e embaixo o código de criação da tabela. Se você tiver uma modelagem com 15 tabelas, com os relacionamentos, da mesma forma, você cria o banco, coloca em uso e embaixo você cola todo o código de criação. Você vem aqui no botão Execute, clica nele. Aqui, do lado, após você clicar nele, apareceu meu banco clientes. E logo embaixo, a tabela clientes que nós criamos. Se deu algum erro de criação da tabela, você não precisa mais criar o banco de dados se ele já estiver criado. Então, você pode deletar, arrumar o código e apenas criar a tabela, se acaso o banco já estiver criado e a tabela não. Com o banco criado, você pode editar a tabela. Tá? Se eu quiser abrir, eu posso incluir mais campos, se eu quiser. Eu posso deletar um campo, colocar aqui como not null o nome do CPF, fazer qualquer alteração. Tá? Qualquer alteração que eu fizer, eu tenho que vir em aplicar e execute, que ela vai executar as modificações no banco. E você pode fechar. Então, dessa forma, nós criamos aqui o banco de dados físico clientes e a tabela clientes.